Gente, vamos à segunda parte da nossa aula de hoje para nas nossas crianças de 8 a 10 anos, a 11 anos, que estão do terceiro ao quinto ano. Compreensão textual, né? Não esqueçam, fiquem em casa, tá? Ordem de ficar em casa, não é pedido, não é conselho, é ordem, reforçado pela exclamação, enfatizado também pelo imperativo. Vamos agora para uma nova estratégia para uma habilidade também de leitor proficiente que nós precisamos. É o quê? Saber quando nós temos um texto fato, saber quando desses fatos são emitidas opiniões pessoais ou opiniões diversas sobre esse fato ou sobre um assunto mencionado. Então, essa estratégia diz como que nós temos a capacidade de separar no texto, diferenciando fatos e opiniões. Lembrando que esse tipo de situação ela é muito presente nos textos mais argumentativos. Há também, quando nós temos as opiniões de narradores nos textos narrativos, mencionando características específicas desse personagem na visão pessoal do autor, né? Então, eu vou me deter muito mais aos textos argumentativos. Então, esse texto, Mania de Plástico. Toneladas de sacos, garrafas, copos, brinquedos e outros lixos estão fazendo mal ao nosso planeta. Ele está em toda parte. Quem está em toda parte? O lixo, né? Aqui, né? Sandálias, garrafas de refrigerantes, escovas, copos, sacolas, computadores, etc. Não dá para pensar a nossa vida sem o plástico, né? Desde que os pesquisadores descobriram que era possível criar esse material a partir de elementos do petróleo em 1862, as indústrias passaram a usá-lo cada vez mais. É claro que isso trouxe progresso, conforto e melhorias para todos nós. Acredito que o plástico é hoje um dos maiores vilões da vida moderna. Quando não é reciclado, ele detona a natureza e polui cidades. Um detalhe, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando nós vamos fazer leitura. Agora mesmo eu não tive muito cuidado, eu acabei de dizer que quem está em toda parte é o lixo, só porque eu comecei a acreditar que eu poderia estar falando do lixo, mas o texto não está falando do lixo especificamente, mas está falando do plástico. Então, quem está em toda parte? O plástico, né? Então, vamos lá. O que foi que eu fiz nesse texto? Na nossa parte paragrafada, eu destaquei com algumas cores. Essas algumas cores, nós vamos ver como que há relação entre um fato e entre uma opinião mencionada no texto. Vamos lá. Ele está em toda parte, o plástico, né? Sandálias, garrafas de refrigerantes, escovas, copos, sacolas, computadores. É possível toda a humanidade perceber que o plástico está em torno da humanidade? Acho que de 100 pessoas que nós procurarmos, todas as 100 vão concordar que o plástico está em toda parte. Então, a partir do momento que há uma concordância geral, nós temos a ideia que nós temos um fato, né? Por quê? Porque o fato ele é incontestável. O fato ele é algo comprovável, né? O fato é algo existencial, numa visão geral das pessoas. Então, como nós temos isso, nós temos na nossa partezinha verde um fato. Não dá para pensar a nossa vida sem o plástico. Vamos lá. Então, o autor do texto traz algo incontestável, algo de poder, de conhecimento de todas as pessoas. Diante disso, ele dá uma opinião pessoal. Não dá para pensar a nossa vida sem o plástico. Todas as pessoas têm consciência que o plástico ele é tão essencial assim? Acredito que não. A partir do momento que nós temos divisões de pensamento, nós começamos a ter algo não factual, mas algo pessoal opinativo, que aí nós chamamos isso de opinião. Então nós teríamos uma opinião nessa partezinha mais azul. Desde que pesquisadores descobriram que era possível criar esse material a partir de elementos do petróleo, em 1862, as indústrias passaram a usá-lo cada vez mais. Uma coisa muito interessante, gente. Data. Tá? Olha uma data aqui nessa partezinha lilás. A data ela é estritamente voltada para quando a gente vai já ter um fato. Por quê? Porque ele está dentro de uma determinada cronologia de tempo. Então isso significa dizer que aquilo está marcado, aquilo realmente aconteceu, então
nós temos algo factual, ou seja, um fato mencionado aqui. Porque desde essa data, pesquisadores descobriram que como criar o plástico a partir de elementos do petróleo. Então isso realmente aconteceu. Se nós formos na história, isso aconteceu. Então não é uma opinião pessoal. Vamos lá. É claro que isso trouxe progresso, conforto e melhorias para todos nós. Todas as pessoas têm a noção disso, do fato? E por que ele disse isso? O progresso, melhorias, a partir de quê? A partir da invenção do fato, da criação do plástico. Então, diante desse fato anterior, o autor mencionou uma opinião que está em preto aqui, tá? Está escurinho aqui, tá certo? Acredito que o plástico é hoje um dos maiores vilões da vida moderna. Gente, muito cuidado. Olha a pista aqui, ó. Acredito. Quando ele diz acredito, ele está trazendo a informação só para ele de forma pessoal. Então, volta a ter novamente uma opinião. Porque ele traz mesmo agora só para ele. A ideia de que o progresso, né? Ou de que o plástico, desculpem, é um dos vilões da vida moderna. Quando não é reciclado, ele detona a natureza e pode poluir cidades. Então, quando não é reciclado, o plástico detona a natureza e polui cidades. Se nós formos fazer um levantamento de pesquisa das estatísticas, nós vamos chegar a isso. Então, isso não passa a ser algo pessoal do autor, mas passa a ser algo factual, comprobatório. Então, nós teríamos aqui, em verde, a ideia de um fato. Ok? Vamos à segunda estratégia. Encontrar uma referência para a opinião. Então, sempre nos textos, nós temos algo, nos textos argumentativos, né? Ou propriamente, às vezes, informativos também, opiniões pessoais e fatos apresentados. Muito comumente nos textos de reportagem, muito comumente nos textos de opinião. Tá? Então, nós temos opiniões pessoais e nós temos fatos apresentados. Certo? Então, esse texto diz o seguinte, meio ambiente, a descoberta do estranhíssimo sapo fóssil. Apareceu pelas colinas da Índia um sapo bem esquisitão. Para começar, ele é roxo, credo, tem 7 centímetros e um focinho pontudo. Então, essa descoberta que está sendo mencionada aqui, realmente ela foi encontrada na Índia. Né? E realmente, essa descoberta, esse animalzinho ele é roxo. Ele tem um focinho pontudo. Então, são características físicas do que está se falando. Então, qual é a minha referência? Fato. Porque é a característica física. Aí, aqui entre parênteses, e aí bem destacado, em itálico, né, ainda entre aspas, é o que o autor do texto acha sobre essas características físicas. Então, se ele acha, o que eu teria aqui? Uma opinião pessoal. Credo, né? Ele tá espantado com o que foi descoberto, né? Então a opinião estaria aqui, ó, e bem destacada entre parênteses, com aspas, em itálico, tá? Ele quer chamar bastante atenção dessa opinião pessoal dele. A cabeça é meio pequeno para o corpo e por isso o bicho parece uma bolha gosmenta roxa. Ó, a cabeça é meio pequena para o corpo. Então, analisando as partes físicas, realmente isso acontece. Aí o que é que ele diz? Parece mais uma bolha gosmenta. Gosmenta roxa, ele vê isso, né? Então, é algo referente a uma opinião pessoal. Pode ser que eu veja este sapo e eu não tenha a mesma opinião pessoal dele, tá? Do que eu vivo. É mais estranho, e o mais estranho que isso, só o nome dele. Nazikabax Sayadrez, né? Mas esse palavrão, na verdade, quer dizer uma coisa bem simples. Sapo da montanha Sayadri, né? Que lá da Índia, né? Da onde ele foi descoberto. Então aí nós teríamos fatos ainda. O sapo pode até ser feioso. Ó, feioso, gente. Adjetivação. Formação dos adjetivos. Características que muitas vezes são pontos de vista e não são características visuais, características anatômicas do animal. Então isso nos dá a ideia de quê?
de um elemento pessoal. Mas para os seus descobridores, ele é o bicho mais bonito do mundo. Então aqui eu tenho uma opinião do autor e passo a ter também agora uma opinião pessoal, não mais do autor, mas de quem? Dos descobridores, que ele é o quê? O bicho mais bonito do mundo. Tá? Por que é uma opinião? Porque o cara acha feioso e os descobridores acham bonito. Então há controvérsia aí. Então já não pode ser algo de um fato apresentado. É que o sapo da montanha era um fóssil vivo de 130 milhões de anos atrás. Fato novamente, ó. Elemento de data, 130 milhões de anos atrás. Os antepassados dele, do sapo, viveram na época dos dinossauros. Por isso o sapo roxo é muito importante para entender como os anfíbios da família dele evoluíram. Logo, o Nazica é lindo. Nazica é o nome do sapo fóssil. Então, a partir daqui, eu tenho só elementos que são fatos apresentados para justificar algumas opiniões já trazidas no texto. Tá? Vamos à nossa terceira. Provando a opinião com fatos. Olha só, o que eu destaquei aqui. O país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento que viabilize o crescimento econômico em mais de 5,5% ao ano e por toda uma década. Então, como comprovar que realmente o país precisa de um projeto nacional? Cuidado, aqui o nível mais alto, não vamos se confundir. Tem um dado estatístico, mas dado estatístico é atrelado a uma opinião sobre o assunto tratado. Qual é o assunto tratado? A questão dos jovens, do trabalho, do emprego dos jovens, né? Então, para comprovar isso, o autor usou nos 3 parágrafos fatos, né? Para comprovar a opinião pessoal que ele emitiu no final. Por quê? O Brasil tem hoje um grande exército de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, aguardando uma possibilidade de apresentar ao mercado de trabalho o seu potencial, ou seja, jovens esperando o primeiro emprego. É verdade isso? É. Pode ser feita uma pesquisa e comprovado isso? Pode. Então, por que ele disse isso? Para justificar o que ele pensa. Então, aqui eu tenho um fato para justificar a tese defendida, a ideia principal, né, o ponto de vista do autor. Além disso, parte das vagas oferecidas aos jovens são ocupadas por adultos, já que o desemprego também afeta gravemente os chefes de família que desempregados aceitam qualquer coisa. Realmente, se nós formos buscar, através de pesquisa, como eu disse de novo, que parte das vagas oferecidas aos jovens são os adultos que ocupam, sim, isso acontece. Também vamos ver que o desemprego afeta esse chefe de família também. Que eles desesperados aceitam qualquer salário, qualquer tipo de trabalho? Sim, também. Então são elementos comprobatórios que nos carregam a ideia de fato para justificar o que ele disse que é a opinião dele do Projeto Nacional de Crescimento, né? De Desenvolvimento e Crescimento. Apesar de tudo, há saídas para os jovens, por não haver alternativas individuais para todos, apenas para alguns. Então, realmente, todos os jovens têm oportunidade? Não, só alguns. Algo novamente comprobatório para justificar o seu ponto de vista que ele apresentou no final do texto. Tá ok? Então, são três estratégias legais aí para desenvolver a distinção entre fato e opinião. Valeu? Fiquem em casa e um abraço.